Ok. Bom, nós vamos entrar na terceira parte da disciplina. É, duas coisas importantes que eu vou falar para vocês, três, né, na verdade. Nós vamos falar um pouquinho de ventilação, nós vamos falar um pouquinho de contenção em mina subterrânea, é, aquela parte de cabeamento, eu vou falar de tirante, suelex, tela, projeção de concreto, né, chocrete. E vamos falar um pouquinho de desmonte subterrâneo também. Hoje eu estou com uma apresentação aqui que ela é introdutória da parte de ventilação de mina, e na próxima aula a gente vai continuar, tá? Fazer um dimensionamento de ventilação bem pequenininho aí, de acordo com a NR22. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui e vamos lá. Bom, alguém aí tem ideia para que serve ventilação aí em mina subterrânea? Alguém aí tem alguma ideia? Não? Ninguém? Eliminar contaminantes? Isso. Que contaminantes, Gleibson, por exemplo? Tipo, de combustíveis quando os equipamentos estão em operação, aí Ok. libera o monóxido de carbono, aí Isso. seria um contaminante. Aham, essa é uma atribuição aí da ventilação. O que mais, gente? Mais alguma? Auxiliar na temperatura, o clima para os Isso. trabalhadores? É, sim. Tem um negócio que chama grau geotérmico, né, Laura? Todo mundo sabe o que é grau geotérmico? Não. O que acontece quando a mina vai ficando profunda? Ela vai ficando mais Vai quente. aquecendo, né? Isso, exatamente. E a ventilação, ela tem a função aí dessa troca térmica também, para manter o ambiente em condições adequadas, com relação à temperatura. E isso, inclusive, existe regulamentação para isso, né? Por exemplo, tem lá no Ministério do Trabalho a regulamentação com relação à exposição do trabalhador a um ambiente com uma temperatura elevada. Então ele é mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia. A sala de aula nossa lá na UENG, por exemplo, um dia lá que está quente, a sala fica lá nos seus 35 graus, não fica? A gente interrompe a aula por causa da temperatura de 35 graus? Não, né? 30, 35 não interrompe não, né? Então a aula não é interrompida. Mas se você começa a colocar uma temperatura mais severa, você é obrigado a fazer alguns intervalos no seu tempo de exposição àquela temperatura mais severa. E aí você para pensar lá uma atividade dentro de um realce ou numa frente de desenvolvimento, que de tempo em tempo você tem que parar lá 15 minutos, 20 minutos, que seja. Você acha que a produção avança? Não vai avançar, né? Então a gente tem que adequar a temperatura numa condição lá que o cara consiga trabalhar lá o tempo todo naquela frente de trabalho. Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer. O que mais que a ventilação faz? Permitir um mais puro para os operários que estão ali dentro? Fornecer oxigênio, isso mesmo, né, Bianca?
A gente não precisa de oxigênio para respirar, então a gente precisa de ventilar aquela frente de trabalho. O que mais? Evitar acúmulo de gases explosivos. Isso, exatamente, Natália. Tem um negócio que chama grisu, por exemplo. Às vezes a sua rocha ela vai emanar alguns gases nocivos, né? Então, por exemplo, metano. E aí esses gases, além de ser nocivo, ele pode ser explosivo também. E aí a gente precisa da ventilação para diluir esses gases. Então, se você mantém a frente ventilada, essa emanação de gás nunca vai concentrar. Então, você consegue manter o ambiente seguro. Mais alguma coisa? Faltou algum? Remover a poeira. Fala Isso, agora. Evitar a concentração de poeira. isso aí, Laura e Bianca. Poeira, né? Quando a gente pega uma frente lá de minério, por exemplo, você está fazendo carregamento lá na mina subterrânea, naturalmente vai levantar uma poeira ali. E aí a ventilação ela empurra essa poeira que está sendo formada, né? Então a ventilação tem esse papel também. É claro que a gente tem algumas atividades auxiliares, como por exemplo molhar a pista, né? Porque, sei lá, imagina lá na mina céu aberto, aquela pista lá tá seca, né? E aí o caminhão passa lá e levanta uma poeira. Ok, é ruim também, mas a mina ali é céu aberto. Mas e numa mina subterrânea? Aquela poeira que você levanta ali é aquele ar que você vai respirar, né? Então acaba sendo um pouquinho mais crítico e pode atrapalhar a visibilidade, etc. Então em mina subterrânea a gente também molha a pista, igual em mina a céu aberto. E outra coisa que a gente faz em mina subterrânea é aquele material que foi desmontado, seja ele um minério ou um estéreo de uma rampa lá de desenvolvimento, a gente molha aquela rampa. Então, na etapa de limpeza de minério dentro de um realce, por exemplo, é comum você ver lá um ponto de água, né? Você vai ver um mangote e você vai ver lá um auxiliar de produção que de tempo em tempo o cara da LHD dá uma ré e o cara vai lá e molha o monte para reduzir essa poeira que é levantada, entendeu? Porque às vezes mesmo a ventilação ali com uma certa velocidade ela não é suficiente ali para dispersar aquela poeira ali, e aí começa a atrapalhar a visibilidade, começa a ficar inseguro, e aí a gente tem que jogar uma água ali para ajudar. Exatamente isso, gente. Então vamos falar a introdução aí já foi feita, né? Questão de objetivos, critérios, sistema e controle, a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de dimensionamento, né? A parte de dimensionamento que eu vou falar hoje para vocês é jogo rápido, tá? Mas depois a gente vai detalhar ele, então não preocupem não. A questão da influência da ventilação do planejamento da mina, a condição de poeira, né? Ventilação no desenvolvimento, na lavra, ou produção, com relação à segurança, e vou falar um pouquinho de planta de refrigeração e boas práticas. Bom, essa foto aí é uma foto que a gente já trabalhou com ela. Essa é uma foto de um realce, de um método corte a aterro, né? Ô, Ângelo, Oi, Ângelo, não tem imagem aparecendo pra gente, não. Pelo não menos tá, pra não? mim, não. Ah, Não. gente, desculpa. Não, tá mesmo não. É que eu não compartilhei a tela, foi falha minha. Um segundo. Ai, ai. É que eu comecei a gravar aqui, mas eu não... E eu esqueci de compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilhar. Agora vocês estão vendo, não estão? Sim. Isso. Então eu tinha comentado esses tópicos aqui, tá ok?
E a outra coisa que eu já estava falando é com relação a essa imagem aqui que a gente já tinha trabalhado nela. Então, a área de ventilação deve proporcionar as condições ambientais propícias à execução das várias etapas envolvidas, né? Então, independente das etapas que você tiver lá no seu ciclo operacional, a ventilação ela sempre vai estar presente, né? Por quê? Porque você vai ter gente trabalhando, você vai ter equipamentos, você vai ter uma condição de gases que devem ser diluídos, né? Você vai ter uma condição de poeira que tem que ser eliminada. Então a ventilação ela sempre vai estar presente aí, independente da etapa que você esteja trabalhando no seu ciclo operacional dentro da sua mina. E aí os objetivos dela, né, conforme vocês já cantaram a pedra aí para mim, é abastecimento com oxigênio, né, para homens e máquinas. Isso é óbvio porque aquela LHD que vai trabalhar lá no nosso realce ou na frente de desenvolvimento é um motor a combustão, né? Então ela precisa de oxigênio, né? A gente quer também diluir e remover os gases nocivos, né? Então se eu estou gerando gases nocivos, quando eu jogo oxigênio, quando eu jogo uma ventilação forçada lá, eu estou diluindo esses gases. Inclusive tem uma que eu não falei aqui, que é com relação aos gases da detonação, né? O nosso desmonte lá, a gente vai fazer uma detonação, mas na verdade é uma reação química que está acontecendo ali, né? E se a queima lá for perfeita, né, gera CO2 mais água. Mas se eu tiver alguma queima lá que não for completa, a gente pode gerar um monóxido, por exemplo, né? Que é problemático. Então a gente, na detonação, a gente dilui esses gases também. E a norma que a gente vai comentar depois, ela tem uma recomendação, ela tem uma memória de cálculo toda para a diluição de frentes que foram detonadas, né? Na verdade a gente vai estar respondendo assim, ó: o meu plano de fogo detonou X mil toneladas de minério. Quanto tempo e eu gastei tanto de explosivo? Quanto tempo que eu preciso para ventilar essa frente para poder entrar lá, né? Então vai depender da vazão que você tem naquela frente. Mas isso a gente vai comentar com calma, tá bom? Evitar a formação de mistura, alguma mistura explosiva, né? Remover o calor gerado, mantendo a temperatura ambiente tão baixa quanto possível, né? Normalizar a umidade, isso a gente não tinha comentado, e remover a poeira que foi gerada na etapa do ciclo, né? Seja na perfuração, né, embora seja a gente use água lá na perfuração, você acaba gerando um pouquinho de poeira, ou pela própria movimentação das máquinas, né, dos equipamentos. A própria detonação gera poeira, né? A etapa de carregamento e transporte, eu tenho geração de poeira tanto na frente de minério quanto na frente de desenvolvimento, e qualquer outra atividade que porventura gere poeira dentro da nossa mina, tá bom? Quem precisar fazer pergunta pode interromper, tá? Bom, e aí a referência que a gente vai utilizar é a NR22, tá? Vocês digitando na internet NR22, normas regulamentadoras lá do Ministério do Trabalho, vocês têm ela lá disponível. A que eu vou colocar para vocês, ela vai estar resumida, tá? Então a NR22 ela fala muita coisa lá de mineração, por exemplo, mas a parte resumida que eu vou mandar para vocês
faz referência somente à ventilação, tá ok? Mas então a ventilação, né, ela vai seguir as normas da NRM 06 2204 do MTE, né? Dentre elas, todas as frentes de lavra devem ser ventiladas por ar fresco, né? Locais com pessoas trabalhando ou transitando não pode ter concentração de oxigênio inferior a 19% em volume. A velocidade do ar no subsolo não pode ser inferior a 0,2 metros por segundo, nem superior a 8 metros por segundo, onde haja circulação de pessoas. Então a gente já está começando a falar aqui de uma série de regrinhas que a gente tem que seguir para estar dentro da norma, né? Então, por exemplo, lá naquele circuito de ventilação lá da nossa mina, que eu já desenhei para vocês, quando a gente estava falando de desenvolvimento, infraestrutura, lá eu posso ter uma velocidade superior a 8, por exemplo, porque lá não é um local de circulação de pessoas, ok? Entra lá só quem tem que fazer algum serviço lá. Mas ao mesmo tempo, no subsolo lá, né, em toda a mina, eu não posso ter uma velocidade inferior a 0,2 metros por segundo, tá bom? E aí esse cálculo de vazão a gente faz, né? A gente tem uma área, tem uma vazão de ar que está sendo alimentada, com uma certa velocidade, né? A gente determina essa velocidade, mas a gente tem que garantir esse valor mínimo de 0,2. Chave de partida dos ventiladores deve estar na corrente de ar fresco. Medições da velocidade de vazão do ar, temperatura, bulbo seco e bulbo úmido devem ser feitas mensalmente. Bom, então com relação a esse slide, eu já vou comentar uma coisa para vocês que acontece na prática. Na prática é mais ou menos assim. Eu vou falar da empresa que eu trabalhava, tá ok? Na empresa que eu trabalhava, existia uma equipe que era só por conta da ventilação. E algumas medições da ventilação da mina eram realizadas por essa equipe, né, para verificar se as condições estavam sendo atendidas, tanto por parte de dimensionamento quanto no dia a dia da mina, e também pela equipe de segurança do trabalho, tá bom? E às vezes tinha algum problema lá na mina que em alguma frente de trabalho, por conta da ventilação não estar sendo suficiente, essas condições que estão lá na NR22 não eram atendidas. E aí o operador, o cara que está trabalhando na área, né, o operador, ele tem autonomia para parar a operação. Porque, por exemplo, se eu estou numa frente que tem um problema de temperatura elevada e ele vê que está diferente da temperatura lá que ele tem que trabalhar, ele fala para o cara lá da segurança do trabalho pedir para verificar, entendeu? Ele tem autonomia para isso, porque a gente não quer que o cara desmaie lá na frente de trabalho, tá bom? Então, essas duas áreas que ficam por conta desse controle, tá? No dia a dia da mina. E aí, por exemplo, com relação aos gases no subsolo, aí a gente tem lá o dióxido de carbono, né, CO2, peso específico dele relativo ao ar, e aí a gente tem a fonte de geração de CO2, respiração, oxidação, detonação, exaustão do diesel, fogo, né, tudo isso gera CO2. Tem monóxido de carbono, né, a detonação gera diesel, fogo, né. Eu tenho um gás nitroso, né? Solda. Às vezes você tem oficina dentro da sua mina, né? Então, se você está realizando solda, você pode estar gerando lá um gás nitroso.
queima de explosivo, né? Não está acontecendo a detonação, está acontecendo a queima. Como a gente está falando de nitroglicerina, a base de um anfo lá, por exemplo, né? Ammonium nitrate fuel oil, eu posso estar gerando gás nitroso. Por exemplo, metano, fissura na rocha, né? Então às vezes a sua rocha ela tem uma emanação de metano, tá ok? E assim sucessivamente. Então a gente tem uma série de gases que podem ser gerados lá na sua mina. Por exemplo, a parte de resfriamento, se existe algum sistema de resfriamento, você pode estar com emanação de gás freon, por exemplo, né? E aí faz parte do processo lá, na sua implementação do projeto de uma mina, identificar esses gases e adequar a sua condição para você ter uma operação segura, entendeu? Então isso faz parte do nosso processo. Bom, essa outra tabela aqui, ela ilustra os limites de tolerância, né? De todos aqueles gases que são identificados lá na sua mina. Qual que é o limite de tolerância, por exemplo, do dióxido de carbono? 3.900 ppm. Mas por quê? Porque esse cara ele tem uma característica asfixiante. Como que eu consigo perceber que esse dióxido de carbono está elevado? Ele pode causar irritação nos olhos, nariz e boca. Eu tenho um problema lá com monóxido de carbono. Olha só a quantidade. Limite de tolerância, 39 ppm. Bom, característica, ele é tóxico. Então se ele é tóxico, eu não vou parar para ver, né, gente? E ele gera o que? Palpitação, dor de cabeça, debilidade geral, né? Você tem problema de dióxido de enxofre, olha o seu limite de tolerância, né? Dióxido de nitrogênio, metano, amônia, sulfeto de hidrogênio, né? Então todos os gases lá que você tem identificado, você consegue, você tem o seu limite de tolerância e a característica deles, né? Então se você tem um problema de toxicidade, né, a gente tem que controlar ele, tá bom? Por exemplo, o metano, olha, combustão entre 5% e 15%. Então é bem perigoso, né? Então esse negócio vai explodir lá, então eu tenho que diluir esses gases. Então a gente tem esse controle e esse controle é feito pela ventilação, tá ok? Bom, falando um pouco das fontes de calor, a gente comentou sobre o grau geotérmico lá da nossa mina, que é gerado à medida que a mina vai ficando mais profunda, né? Mas também a gente tem uma adição de calor dentro da nossa mina a partir dos motores, dos ventiladores, porque eu tenho um motor elétrico lá, né, para auxiliar na ventilação, e esse motor vai esquentar e aí ele adiciona um calor lá dentro da nossa mina, por exemplo, tá? Qualquer equipamento lá que tenha motor, né, por exemplo, principalmente os equipamentos a diesel, carregadeira, jumbo, caminhão, né, ele vai gerar um calor adicional, né? Professor, mas o equipamento o jumbo lá, o motor a diesel é só para deslocar. Ok, mas ele está gerando calor naquela frente que ele está trabalhando, ok? Uma terceira referência é o calor gerado na detonação, né? A gente está falando de uma detonação, então estou gerando uma nova fonte de calor. Eu tenho um calor proveniente da rocha, né, que é a questão da profundidade, que é a questão do grau geotérmico que a gente tinha comentado. E eu tenho calor proveniente metabolismo humano, a gente está sempre trocando calor com o meio também. E eu tenho calor produzido, por exemplo, por reações químicas,
e, e o próprio calor já contido no ar. Que isso aqui tem a ver também com o exemplo que eu vou dar lá no finalzinho dessa apresentação. Adiantando, por exemplo, eu trabalhei numa mina que a partir de uma certa profundidade, o ar que a gente pegava da atmosfera para ventilar a mina, a temperatura que ele estava, ele não fazia trocas térmicas com eficiência. Então foi feita uma planta de refrigeração para poder reduzir a temperatura desse ar que era jogado para dentro da mina. Tá ok? Bom, com relação ao calor, né, existe um limite de tolerância, né, que aí você mede ele pelo bulbo úmido, né, você tem um termômetro próprio para fazer isso. E isso que eu comentei é o seguinte, que eu comentei no início da aula é o seguinte. Por exemplo, se você tem uma condição de temperatura adequada, beleza, filha, mas tá bom a temperatura assim. Tá, não, aqui tá de boa. Obrigado, filha. Então assim, ó, se você tem a gente vai ter um regime de temperatura associado a um trabalho contínuo. Se a gente chegar numa faixa de temperatura, eu tenho que fazer uma interrupção, por exemplo, 45 minutos de trabalho, 15 minutos de descanso. Se essa condição de temperatura é ainda mais severa, você pode cair numa condição 30-30, ou se você tiver uma condição mais severa ainda, você pode cair numa condição 15 minutos de trabalho e 45 de descanso. Agora, para pensar a nossa operação da mina caindo em alguma dessas condições, né? A gente está falando em ter produtividade, a gente tem um custo elevado de implantação do nosso sistema, e aí, né? Será que isso daqui é o mais adequado, né? Ou eu tenho que adequar para eu sempre estar podendo ter um trabalho contínuo, né? Então essa minha primeira condição aqui, ela é ideal, tá ok? A ideia é exatamente essa. Vocês estão vivos aí, né, gente? Está maior silêncio. Sim. Bom, com relação aos sistemas, né, de ventilação, a gente pode estar dividindo lá em circuito principal, né, circuito secundário. Então, no circuito principal, a gente coloca aqueles ventiladores, né, exaustores principais, igual está ilustrado aí na foto, né, que está lá fora da mina, né, para fazer exaustão. Ou a gente está falando de um circuito secundário, que é aquele ventilador, aquele sistema de ventilação auxiliar, né, que a gente está usando para fazer insuflamento, exaustão, ou para redirecionar a ventilação para algum ponto específico dentro da nossa mina, tá ok? Então, o nosso sistema de ventilação ele sempre vai estar acompanhado lá com o seu circuito principal e o seu circuito secundário. Conforme eu falei, não preocupe com as contas que eu vou apresentar agora, que não é o foco nosso ficar fazendo contas, só vou falar da existência dela, mas depois a gente vai fazer umas continhas aí, mas não vai ser hoje não. O cálculo da vazão de ar no nosso subsolo, né, ele vai ser função então do número de pessoas, né? Já que essas pessoas lá precisam respirar, elas trocam calor com o meio, então o cálculo de vazão vai ser função do número de pessoas, né? Ângelo, Oi. você parou de compartilhar a tela? Não, tá compartilhando aqui Pra pra mim parou.
Pra mim parou aqui, não sei pro restante. Parou aqui também. Ó. Tá aparecendo. Oi? Pra mim tá aparecendo na tela. É, porque pra mim o que acontece? Quando eu compartilho a tela, aparece uma borda vermelha. Então vamos lá. E essa borda porque continua pra aparecendo. mim não tá não. Então deixa eu desligar e ligar de novo, Laura. Obrigada. De nada. Olha aí. Voltou? Agora sim, voltou. Beleza. Então, quando estivermos fazendo o cálculo da vazão de ar lá no nosso subsolo, vocês vão ver que a fórmula que a gente vai utilizar lá na NR22, ela vai estar associada ao número de pessoas, a potência do equipamento diesel que você está utilizando, a quantidade de explosivo, no caso, para saber o tempo que eu tenho que ventilar aquela frente que eu detonei, né? Velocidade mínima do ar que eu preciso e da quantidade de material desmontado, por exemplo, né? Então vocês vão ver que a fórmula que a gente vai usar vai fazer referência exatamente a essas informações. E no dimensionamento da ventilação, como que a gente dimensiona um sistema, né? A gente determina lá o volume de ar necessário, a gente determina o circuito de ventilação, a gente calcula a resistência desse circuito de ventilação, a gente calcula a perda de carga no circuito de ventilação, e aí a gente vai calcular a pressão de trabalho dos exaustores e ventiladores. Isso para vocês é similar a alguma coisa? Esses 5 pontos que eu falei aqui? Qual que é a disciplina que fala dessas coisas que eu comentei aqui agora? Perfuração e desmonte? Não, da Danina não. Mecânica dos fluidos. É isso, exatamente. Mecânica de fluidos. Então, a parte de mecânica dos fluidos, né, gente? Então, olha só. Eu tenho um volume que ele vai ser calculado. Fala assim, ó, a minha mina vai ter tal condição. Então, a gente vai lá e determina esse volume. A nossa mina vai ter um layout lá, determinado lá pelo planejamento de mina, né? Então, nesse layout, por exemplo, na sua rampa, você vai ter um ângulo de mergulho, você vai ter um tamanho da sua seção, correto? Você vai ter lá a infraestrutura. A infraestrutura vai estar aqui na lateral, vai estar passando aqui pelo teto. Eu vou tocar uma travessa aqui. Qual que vai ser a dimensão dessa travessa? Como é que vai ser o layout desse realce, né? Então vai existir um circuito, porque aqui vai ter gente trabalhando, 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 né? Então esse circuito a gente tem as características dele, né? E aí na sequência a gente vem e calcula a resistência desse circuito. Alguém consegue fazer alguma analogia do cálculo da resistência desse circuito? Com o que vocês viam lá em mecânica dos fluidos? Não? Isso aqui é um peixe. Aqui eu vou colocar uma bomba para eu puxar água. E eu quero jogar essa água aqui. Bom, essa tubulação que eu coloquei aqui é diferente de uma tubulação, por exemplo, que se eu fizesse assim, ó.
né? Porque primeiro a gente tem lá a questão de altura manométrica, a gente tem a nossa altura manométrica, a gente tem lá, por exemplo, o diâmetro da tubulação, a gente tem o tipo de material que é a nossa tubulação, a gente tem lá, por exemplo, eu vou chamar aqui de nós, tá ok? Essas curvas. A gente tem os nós lá do dimensionamento lá na mecânica dos fluidos lá, da bomba lá que você vai dimensionar. Então tudo isso daqui, ó, e mais outras coisinhas aqui, gera uma resistência para eu pegar essa água que está aqui e fazer ela chegar aqui, correto? Então eu não posso pegar só a altura manométrica para dimensionar essa minha bomba. Então eu tenho esses elementos que causam resistência. E aí eu preciso determinar eles para eu fazer o correto dimensionamento dessa bomba aqui, ó. E quando a gente olha lá a nossa mina subterrânea, é a mesma coisa, né? Esse layout dessa mina aqui não vai gerar uma resistência ao ar que eu estou bombeando lá para dentro da mina, né? Um caminhão lá um ponto da mina lá que eu tenho um caminhão parado, ele não gera uma resistência? Uma estrutura auxiliar que está lá no teto pregada fixa lá, seja ela um ventilador auxiliar, não gera uma resistência, né? A rugosidade da parede ali, da rocha ali que foi desmontada, aquilo ali não gera um atrito com o ar, gerando uma resistência, né? Então tudo isso é levado em conta no dimensionamento do nosso circuito de ventilação, né? Por quê? Porque essas coisas geram perda de carga. Então, eu estou dimensionando essa perda de carga para depois eu conseguir dimensionar a potência correta do motor, né? E falar qual pressão que ele tem que trabalhar, no nosso caso aqui, para adequar a nossa ventilação, e no caso do bombeamento aqui, para garantir com que essa água chegue aqui em cima na vazão que foi dimensionada, tá ok? Então a analogia aí é a mesma. Bom, lá na NR22 nós vamos ver também que a gente vai precisar de dados com relação à vazão de ar lá para o consumo humano, né? Que a gente vai ter uma referência lá mínima, a gente vai ter uma referência de vazão de ar para equipamento a diesel, né, em metros cúbicos por segundo. A gente tem uma referência, por exemplo, da quantidade de explosivos e com relação ao tempo de aeração, né? Então estou falando o seguinte: se eu tenho uma frente que eu tenho uma vazão de ar tal, dependendo da quantidade de explosivos que eu colocar, como essa minha vazão de ar ela não está mudando, qual que vai ser o tempo que eu vou ter que esperar para essa vazão de ar diluir esses gases gerados? Então esse tempo ele é função da minha quantidade de explosivos. Entendeu? Isso a gente vai calcular, tá bom? Aqui eu só estou apresentando para vocês. Então se o seu plano de perfuração, se o seu plano lá de detonação, ele fez uma malha lá que usou lá 1000 quilos, a gente vai calcular esse tempo. Se ele usou 500 quilos, a gente calcula esse tempo, tá? E aí a gente tem que respeitar isso, né? Ah, vai dar 10 minutos, 15, 20. Porque sabe o que acontece? Se você pegar lá e detonar e você mandar o cara lá dentro ver se deu tudo certo, e essa vazão de ar que existe hoje lá naquele ponto não foi suficiente para diluir esses gases dentro desse realce, por exemplo, e se esse cara cair lá, e aí, como é que a gente vai fazer? Né?
que quando chegar lá o fiscal, quando chegar o pessoal da segurança, vai falar assim, não, porque a gente tinha acabado de detonar e eu pedi pro cara entrar lá para ver se ficou tudo legal. Aí ele vai falar, mas você respeitou o tempo de ventilação da frente para diluir os gases nocivos que podem ser gerados pela detonação? Né? Então a gente tem regra para isso. Tem uma referência associada à produção e com relação à velocidade do ar que a gente tinha comentado. Estou sem meu relógio aqui, essa aula vai 6h50. E aí, por exemplo, se você for pegar lá um ponto da norma, você vai ver lá que o cálculo da vazão de ar fresco em função do número máximo de pessoas ou máquinas está associado ao número de pessoas e ao número em cavalos vapor lá do equipamento, né? Potência dos motores. E esse Q1 e Q2 são as vazões que a gente tinha comentado, por exemplo, 6 metros cúbicos por minuto e 2 metros cúbicos por minuto. Então pronto, então o cálculo de vazão aqui é um cálculo simples de fazer, né? Quantidade de pessoas, vazão necessária por pessoa, potência total que você vai estar trabalhando, vezes a vazão necessária por cavalo vapor. E aí a gente chega na vazão em metros cúbicos por minuto que a gente precisa, seja no realce, seja numa rampa, entendeu? Do desenvolvimento, a gente consegue calcular. Esses cálculos a gente vai fazer com calma, todo mundo junto, beleza? Por exemplo, né, você chega lá na norma, vai ter uma referência, igual eu comentei, cálculo da vazão de ar de acordo com o consumo de explosivos. Então essa vazão total de ar fresco é determinada por essa fórmula, 0,5 vezes a quantidade de explosivos em quilos que você está utilizando, né? E você vai determinar o seu tempo de aeração, né? Então você tem uma vazão na frente que ela já existe, ela já está lá. Então eu passo esse para cá dividindo. Então eu tenho a minha fórmula em função do T. Então eu consigo calcular o tempo que eu preciso aerar aquela frente de acordo com a quantidade de explosivos que foi utilizado. Tá ok? Bom, o que geralmente você pode fazer? Geralmente, por exemplo, às vezes a sua mina ela tem uma restrição lá de número de furos que está sendo detonado, né? Então se você tem esse número de furos, então vamos supor que você tem um limite lá de 500 furos. Se o seu furo lá de produção tem lá, por exemplo, 4 metros, e você tem o seu diâmetro, você tem a quantidade. E aí você consegue determinar por essa fórmula o tempo. Porque você vai ter a vazão de ar que chega lá na sua mina, lá naquela sua frente. Então se você tem esse fator tempo aqui, o que a gente costuma fazer é pegar a condição mais crítica, a condição lá que eu estou detonando o número máximo de furos, associada à minha regrinha que eu tenho lá. Independente se eu detonei 500, 400, 200, 100, eu mantenho esse tempo mais crítico de aeração. Aí já fica tudo alinhado, entendeu? Ok, que o tempo para 100 vai ser menor, mas essa diferença de minutos eu já deixo para a condição mais crítica e já fica padronizado. Aí o cara não precisa ficar fazendo essa continha. Tá, esse é um exemplo lá de atuação operacional lá, você jogar para segurança, tá ok? E aí a gente pode calcular a vazão de ar fresco também em função da tonelada mensal desmontada, tá?
A gente calcula também a resistência do circuito de ventilação. Então é óbvio, né? A metragem e o diâmetro vai interferir no cálculo vai gerar um valor de resistência, tá? Conforme eu falei, depois a gente vai fazer essas contas. Pressão de trabalho do ventilador, né? Que ele vai precisar trabalhar. E aí, o que eu quero comentar agora é planejamento de mina. Vocês já estão fazendo ou ainda não? Não. Não? É no 10º? Não sei, mas não tô não. Tá, então o que acontece? A nossa ventilação da mina, ela também exerce uma influência no nosso planejamento de mina. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho isso daqui existente até hoje na nossa mina. E daqui para cá é projeto. Ok? Projeto. Bom, essa ventilação aqui que a gente está jogando para dentro da mina via rampa, via shaft, eu tenho uma adução aqui, a via raise, tá ok? E esse ar ele entra aqui porque eu tenho um ventilador aqui, ó, fazendo exaustão. Ele está puxando o ar para fora. Então, como ele está jogando aqui, puxando esse ar para fora aqui com força, eu tenho uma pressão menor aqui dentro. Então, esse ar que está aqui fora, ele vai entrar, tá? Aqui está saindo, tá? Mas aí vem a pergunta, puxa vida, mas sei lá, nós estamos no ano 2021, 2020, né? Até o ano 2025 a gente vai desenvolver isso tudo aqui na nossa mina. A gente vai sair do nível 12 e vai para o nível 24. Aí eu pergunto, e aí, a sua ventilação vai dar conta? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar esse ventilador aqui? Porque isso daqui a gente não está colocando mais resistência no nosso circuito. Isso daqui não vai ter mais frentes que estarão... A mina está aprofundando, isso daqui está ficando mais quente, né? É mais uma área aqui que eu tenho que ventilar. E aí? E esse circuito que você tem hoje existente, daqui para cima, ele é capaz de suprir a ventilação lá e a gente atender a norma daqui para baixo, que é uma condição de projeto? Então, se você for olhar o seu sequenciamento da mina, da mesma forma lá que você vai dimensionar caminhão, porque você vai ter outras frentes de trabalho aqui, porque você vai mexer no seu quadro pessoal, porque você vai precisar de mais gente ou menos que seja, da mesma forma que você vai precisar de uma infraestrutura elétrica para atender aqui, da mesma forma que você vai precisar de água para alimentar as frentes, da mesma forma que você vai ter que dimensionar a sua linha de ar comprimido, da mesma forma que você vai ter que dimensionar o seu bombeamento para jogar essa água para fora, a ventilação também entra na jogada. Tá claro para vocês isso? Né? Porque o que acontece é o seguinte... Sim, Oi. Pode falar. Ângelo, igual você está falando aí, por exemplo, ele já tem que dimensionar a ventilação com base no que vai ser daqui a 5 anos? Sim, porque isso é planejamento de longo prazo, né, Laura? Porque o que acontece? Mas em relação ao falar. Investimento? Em relação ao investimento? Ok. É porque se ele for dimensionar uma ventilação que, tipo assim, que vai, como é que fala, né? Vai aprofundando com a mina, tem que ser um investimento bem alto, né? Porque o que acontece é o seguinte, aquele ventilador lá na nossa mina, e a gente não compra lá no hiper não, sabe? Ele não é um faete de 30 centímetros que num dia muito quente aí em Monlevade eu vou lá e compro
dou uma corridinha no hiper e compro mais um ventilador, você está entendendo? Esses ventiladores são dimensionados. É feito sobre encomenda. Não é um negócio da linha de produção ali, igual a gente compra um pão lá, que a gente chega lá, escolhe e leva. Igual comprar um carro, não. Ele é dimensionado. Ele tem um custo e aí ele entra na estrutura do planejamento, né? Tanto de médio quanto longo prazo. Porque se você pegar a sua mina lá, ó, essa, né? Se você pegar essa mina aqui, beleza. Aí você está lá no ano 2022, você está trabalhando nesse ponto aqui. Aí começa a ter um problema lá que ele é oriundo da ventilação ineficiente. Como é que você resolve isso? Do dia para a noite? Você não resolve. Você está entendendo? Você não resolve do dia para a noite, não. Então ele entra na estrutura do planejamento. Eu tenho até um organograma aqui para exemplificar para vocês. Então olha só. Você pega lá a nossa mina subterrânea. Mecânica de rochas é importante? Lembra lá da rocha encaixante, a gente falando de métodos de lavra? Ficamos falando isso até ontem, né? Então parâmetro de mecânica de rochas, importantíssimo para a gente, não é? Você chega lá e fala assim, não, vou usar um sublevel aqui, mas a sua encaixante não tem competência. E aí? Quando você diluir lá 50% do seu minério, você inviabilizar a sua mina, aí já era, né? Então, o parâmetro da mecânica de rocha, você determina ele antes ou depois que? Antes. Então, o parâmetro da mecânica de rocha é importante. O parâmetro da ventilação vai entrar também, né? Ah, eu preciso de parâmetros operacionais, né? Da desempenho de equipamento, né? Característica da rocha lá, quanto de explosivo que eu vou gastar, qual malha que eu vou utilizar. Se eu tenho uma malha lá, eu tenho um tempo, né? Vai influenciar no ciclo, né? E para essas coisas a gente faz simulação de processo, né? E aí o planejamento lá tem o wireframe dos corpos, né? A gente tem um modelo de blocos para dar um sequenciamento lá econômico, né? A gente tem lá outros fatores. Aí com isso a gente chega num layout lá para a nossa mina, juntando isso tudo, tá? E a gente determina o que é reserva, né? E aí quando a gente pega isso e simula processo aí, ô Bianca, aí, ó, simulação de processo. Porque na munheca não dá para fazer, né? A gente tem que simular. Aí a gente consegue gerar uma sequência. E aí se eu tenho uma sequência definida de trabalho, eu consigo falar de programa de produção, programa de desenvolvimento, programa de infraestrutura. Aí com isso, eu chego lá no meu BUP, que é o meu Business Plan, quanto que eu vou produzir por ano, né? Obviamente que isso vai estar associado a quem vai comprar o nosso minério, o nosso concentrado. E aí a gente vai ter um CAPEX e OPEX associado também, custos, né, associados. Então tudo isso daqui, ó, se você pegar, é a estrutura lá do planejamento, né? Mas eu fiz questão de mostrar para vocês, por quê? Porque a ventilação entra na jogada. Não tem jeito. Porque depois que chegar lá na frente, lá a ventilação não está funcionando direito, você não resolve do dia para a noite, tá bom? E tá lá, ó, datamine, que a gente tinha e não tem mais, Mine2 4D, que é da datamine, só ferramenta, ó. Só software, ó. O Excelzinho, AutoCAD. Então assim, a gente pega essa informação teórica e a gente... Ô, Ângelo, Oi? o slide não tá sendo compartilhado aqui pra gente, não. Não? Eita, eita. Não. Tá não, pra mim também tá não. Então vamos lá, de novo. Não tem problema não, gente. A gente confere aqui. Vou compartilhar novamente. Voltou aí?
Agora tá beleza. Agora voltou. Beleza. Mas aí o que eu estava falando é isso, né? Quando a gente pega aí todas essas referências. Mas no início que eu estava falando, estava aparecendo, não estava? Ou não? Pra mim, não. Não? Ah, vocês me Tá. falem, gente. Então aqui, ó, o que eu estava falando é o seguinte, ó. A gente tem os parâmetros da mecânica de rochas, né? Igual o exemplo que eu dei lá. Não adianta eu chegar lá e falar assim, ó, essa encaixante aqui não é boa não, diluiu 50% do meu minério. Entendeu? Não adianta. Depois que inviabilizou, não adianta. Então a mecânica de rochas ela entra com seus parâmetros lá para o planejamento, para falar, e aí, eu posso fazer um sublevel, mas eu vou trabalhar com painéis de quê? 30 metros, 20 metros, 50 metros, né? A ventilação também vai entrar na jogada, né? Em cima de tudo isso que a gente comentou, porque depois eu não consigo recuperar, tá bom? E uma coisa que eu quero reforçar é que o software, né? Ele meio que acompanha a gente. E esses softwares aqui, gente, tá tudo em inglês, né? Lá na Weng, lá a gente chegou a ter esse software disponível. Mas eu vou arredondar para um ano. Em um ano de software disponível, 13 pessoas se interessaram em lá. Aí fica difícil, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Bom, aqui eu estou colocando aqui um exemplo de programação de desenvolvimento de mina, né? Então quando eu já tenho tudo materializado lá o dia a dia da minha mina, eu tenho uma metragem, eu tenho uma rampa que está sendo desenvolvida aqui, e cada cor aqui, gente, ó, cada cor representa um mês, por exemplo, da minha mina. Então esse mês eu desenvolvi essa metragem, esse outro mês aqui eu desenvolvi essa metragem aqui, e assim sucessivamente. Esse layout quem passou foi o desenvolvimento, né? Fazendo a programação mensal. E aí ele vai lá, se tem que... essa curva aqui, nessa minha rampa, 12 balancão. Qual que é a seção da rampa, né? Qual que vai ser o grade programado, verificar com a topografia. Então o dia que eu estiver trabalhando nessa curva aqui, eu vou lá na topografia, falar qual que é o grade, qual que é a inclinação da rampa, né? Isso daqui é uma referência do desenvolvimento que foi feito em outubro, né? Então a gente tem todas as informações materializadas. E outra, a ventilação aqui vai dar conta, né? Então a ventilação ela acaba sendo planejada, programada antes, né? Assim como aquelas outras atividades que dão suporte ao planejamento de mina. E aí quando você pega lá o nosso ciclo operacional do desenvolvimento, ele tem os seus, e da lavra, ele tem a sua sequência de atividades, e dessa sequência de atividades eu posso, por exemplo, ter uma das atividades que é uma atualização do ventilador secundário, né? Então, porque a cada X metros eu não tenho que colocar mais uma tomada lá para o jumbo operar. Então, às vezes a cada Y metros do desenvolvimento eu tenho que atualizar um ventilador para garantir a vazão de ar adequada naquela frente, tá ok? Então a ideia é exatamente essa. Então, embora entre no planejamento de longo prazo, o planejamento de curto prazo, a atividade de ventilação também é importante, porque ela leva uma infraestrutura, assim como eu levo ar comprimido, assim como eu levo água, assim como eu levo eletricidade, tá bom? Então vocês têm que ficar cientes nisso. É só uma figurinha animada aí, mostrando a ventilação da mina. Bom, com relação à poeira, nossa, eu nem sei que horas são, gente. 7h11.
Bom, para gerenciar o problema da poeira, a gente molha a pista, molha o monte, lá na lavra, né? Desenvolvimento lá, posso molhar o meu monte também. Eu posso ter um trabalho de jogar um polímero na minha água do caminhão-pipa que molha a pista. Aí ela vai demorar um pouquinho mais para secar. E eu posso ter um controle de vazão de ar nos maiores diâmetros das seções, por exemplo. Então aqui está a foto do caminhãozinho, aqui está a foto do operador aqui molhando o monte, para evitar poeira na hora de pegar esse material aí, seja ele minério ou estéreo. Bom, eu tenho um exemplo aqui de uma entrada de ar aqui que está sendo convencionado de azul e a exaustão está saindo aqui de vermelho, tá ok? Então imagina que você tem uma atividade sendo realizada aqui, por exemplo. Então o ar limpo está entrando aqui, aqui eu estou gerando poeira, eu tenho uma LHD operando, gerando monóxido, etc. Também a ventilação está trocando o ar com esse meio aqui, está diluindo os gases, eliminando a poeira. E daqui para cá esse ar está contaminado e eu jogo ele para fora da mina. Pronto, ele fez a sua função. Mas, por exemplo, eu tinha um portão aqui, ó, de uma atividade auxiliar que ele tinha que ficar fechado, né? Vamos supor que alguém deu ré lá para fazer manobra e quebrou o portão, ou o duto rasgou, ou ele está mal fixado. Significa que esse ar contaminado que viria daqui para cá, como eu tenho um fluxo aqui, ele recircula aqui. E aí se ele está recirculando nesse circuito da mina, aonde eu não tenho necessidade que ele trabalhe ali, ele volta para cá. Então eu não precisava desse ar contaminado avacalhando o meu circuito de ventilação nesse ponto. Entendeu? Isso daqui chama curto-circuito, tá bom? Então por isso que na minha mina eu tenho algumas estruturas auxiliares para impedir esse tipo de coisa, tá bom? E isso eu já desenhei para vocês. Quando eu desenhei a rampa e a travessa, quando eu desenhei a rampa e a travessa, vocês lembram que eu desenhei um distrito de ventilação? Que aí toda a ventilação do realce eu jogava para esse distrito e depois eu jogava ele para fora? Vocês lembram que nós fizemos isso? Aí você lembra que eu falei isso? Não, e aqui na ponta, aqui, ó, na entrada, eu coloco um portão. Por quê? Para fazer que esse ar aqui seja sempre direcionado para cá para ele ir embora. Se alguém passar aqui e deixar esse portão aberto, a parte desse ar contaminado que era para ir embora, ele volta para a rampa. Pô, mas a rampa eu estou usando para adução de ar limpo, então estou jogando um pouco de ar contaminado aqui. Então eu estou avacalhando o meu circuito. Tá? Então esse é só um exemplo de curto-circuito. Novamente, tem a seção lá da sua rampa, você vai colocar um ventilador auxiliar. No seu dimensionamento lá da mina, você contemplou essa altura? A altura do caminhão, mais a altura do coroamento de minério e mais um ventilador aqui? Porque às vezes a galera não contempla não, né? Aí quando o caminhão começa a operar, começa a arrancar ventilador, começa a rasgar a lona, né? Mas você contemplou? Então se você não contemplou, tem que contemplar, né? Tem que virar pro cara lá e falar, oh, qual que é o diâmetro do ventilador que a gente trabalha? E aí, a gente coloca ele no centro, a gente coloca ele no canto, né? Então você tem que conversar com as áreas. E aí, eu posso ter uma circulação natural, ou uso de ventiladores auxiliares. Aqui eu tenho um exemplo de uma lona, né? Falando, eu posso ter uma estrutura de insuflamento, entrando ar ou fazendo uma exaustão, que seria retirada de ar. Eu tenho um exemplo aqui de uma travessa.
Essa aqui é a minha vista frontal aqui, ó. Essa minha primeira aqui é a minha vista frontal. Mas quando eu tenho essa minha vista lateral aqui, ó, desculpa, essa minha vista de cima aqui, eu vejo que eu tenho a minha rampa descendo e num ponto da rampa foi feita uma travessa. Aí, ó, eu posso ter, por exemplo, e eu preciso ventilar essa travessa. Vamos supor que essa travessa aqui é uma praça de sondagem. Então eu posso estar colocando um ventilador auxiliar com a lona para jogar o ar aqui dentro. Porque embora você tenha uma ventilação aqui, gente, aqui a ventilação não fica legal, sabe? Então isso daqui a gente dimensiona, isso a gente calcula também. Então esse ventilador ele pode estar na estrutura da rampa ou nesse ponto aqui da rampa, sabendo que eu vou ter uma travessa, por exemplo, eu posso fazer uma rampa com uma seção tal que eu já contemple o espaço para o ventilador, entendeu? Então são estruturas aí que você vai trabalhando na sua mina, você vê lá qual que é, o que o pessoal usa, você pode propor, entendeu? Obviamente que se você vai trabalhar com essa estrutura aqui, você vai ter que fazer um desancho lá, né? No seu desenvolvimento você está tocando aqui, ó. Opa, nesse ponto aqui, você vai ter que... Você vai ter que... Além de furar para cá, você vai ter que furar um pouquinho para cá para formar esse desancho aqui, sabe? Que você quer. Então, dá para fazer isso, tem condição, né? Vai melhorar muito, dá mais trabalho, o que vai fazer, né? Eu também posso fazer um uso de ventilação como exaustor, né? Eu pego um ventilador aqui para eu jogar o ar para dentro aqui e ventilar essa frente. E aí eu coloco um segundo ventilador para fazer a exaustão. Isso é muito comum vocês verem também, tá? E aí você tem um ventilador aqui e um exaustor aqui, tá bom? Na lavra, né, eu vou ter lá minha ventilação no realce, independente da atividade, né? No caso aqui, por exemplo, eu tenho uma travessa, tenho acesso via rampa para o meu stope. Então qualquer atividade que eu tenho realizando lá, eu preciso de ventilação. E no nosso caso aqui, no exemplo aqui, no final do realce, eu coloquei aqueles ventiladores, ó, eu fiz aqueles furos de raise bore machine, furos de diâmetro aí de 1,5 m, por exemplo. E isso daqui cai no meu distrito de ventilação e daqui eu mando para fora, por exemplo, tá? Por quê? Porque esse cara está trabalhando aqui, o ar está entrando limpo aqui, daqui para cá esse ar já está contaminado, mas então ele vai embora, não serve mais para mim, tá ok? E aí a gente tem um layout, né, da questão de posicionamento de ventilador na área da lavra. Então, por exemplo, eu tenho o meu realce, eu tive a minha rampa principal, eu tenho a minha travessa de acesso, no final do realce eu tenho aquele furo do raise, e lá no finalzinho do raise eu tenho lá, por exemplo, 2 ventiladores para auxiliar. Esses 2 ventiladores, eles estão exatamente aqui, ó. Por quê? Porque eles estão fazendo a exaustão. Ele está puxando esse ar aqui. Ele tem a mesma função desse cara aqui, ó, fazendo a exaustão. Tá ok? Só tem que essa estrutura não realce agora. E com relação à segurança, essa aqui é a foto daquele ventilador, daqueles ventiladores lá fazendo exaustão, que eu desenhei no slide anterior, esses daqui, ó. Então tá lá. Se eu quero puxar o ar lá sujo do realce, e eu tenho uma seção que foi escavada, que é essa seção aqui, então nada mais é do que construir essa parede, instalar os ventiladores, né? E pronto. Aqui tem um portãozinho, tá vendo o portãozinho aqui?
Porque se tiver algum acidente lá no realce e a travessa fechar, o cara sobe pela escadinha que tem dentro do raise, ele chega aqui, aí do lado de dentro aqui, ó, vai ter uma chavinha, aí ele desliga o ventilador, aí a pressão nessa porta diminui, ele consegue abrir, passa para o lado de fora, e aí do lado de fora vai ter uma outra chavinha que ele vai e liga o ventilador de novo, né? Que ele achou ligado, para que ele vai largar desligado? Olha lá, o teto aqui na região tá com tela, tá vendo? Ó? Então os tirantes aqui, tirante e tela, isso a gente vai comentar depois. E aí, novamente, né? Falando um pouco de segurança, nos exemplos que eu dei aqui, toda saída de emergência, de realce, distrito, ela está vinculada ao sistema de ventilação. Então, acaba que na mina lá, por exemplo, todo mundo tem que conhecer o sistema de ventilação. Da onde que vai para onde, tá vendo? Ó, eu estou nesse nível aqui, então tem uma exaustão aqui, que joga para esse ventilador, aqui, ó, que joga para esses furos aqui. E eu sei, e você conhecendo isso dentro da mina, você sabe para onde que você vai, né? No caso de emergência, você não vai ficar perdido. Então vocês vão passar a conhecer toda a mina lá, até por questões de segurança, tá bom? E isso a equipe de segurança faz o treinamento com o pessoal. Eles chegam lá, vão, né, te soltar num ponto aqui, vão falar, ó, se der um problema aqui, como é que eu vou fazer para sair da mina? Entendeu? Ó, se você estiver nesse ponto aqui, você sabe que tem um furo de reservoir que vai te jogar nesse nível, né? E se tiver um problema aqui, se você for para cá, você consegue sair do nível 13 para o nível 11, tá vendo? E assim sucessivamente. Então você tem que conhecer a mina. E obviamente, essa saída de emergência está passando pelos distritos de ventilação. Tá aí um exemplo de uma foto de uma câmara de refúgio, né? Tive um problema na mina, vamos para a câmara de refúgio. Deixa eu ver se eu estou nessa foto aqui. Tô não. E saber agir em caso de acidente, né? Por exemplo, essa é uma foto de um caminhão da Volvo, caminhão que trabalha em mina subterrânea. Esse caminhão ele pegou fogo numa rampa. Dado ponto da rampa, esse caminhãozinho pegou fogo. Tá aqui, fogo. Pensa na vazão de ar aqui jogando e esse caminhão pegando fogo. E aí, você tem lá, o turno já começou. Toda essa galera aqui, gente, ó, toda essa galera aqui tá nas suas respectivas frentes de trabalho lá na mina. E esse caminhão e a adução do ar limpo pela rampa. E eu tenho um caminhão pegando fogo exatamente nesse ponto da rampa. Entendeu? Então é uma situação de emergência. Está atrelada à ventilação. Tem um software de ventilação que ele chama VentSim. Eu acho que é assim, ó, VentSim, o software, tá ok? No software VentSim, você calcula o que está sendo gerado quando um caminhão desse aqui pega fogo aqui na mina, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque essa borracha do pneu queima? Queima. As mangueiras hidráulicas do motor, elas vão queimar? Vão. O óleo diesel que está no caminhão vai queimar? Vai. O óleo hidráulico do caminhão vai queimar? Vai. O óleo do motor, ele queima também? Queima. O banco do motorista lá que tem uma espuma sintética, blá blá blá, vai queimar? Vai. A borracha aqui do vidro do caminhão vai queimar? Vai. Então, a gente consegue dimensionar o tamanho do dano, né? Se você for olhar, todo mundo aqui na mina subterrânea, aqui ó, tem uma máscara.
todo mundo está com a máscara na cintura. E aí, dependendo do problema, o cara usa a máscara, né? Tem lá 35 minutos de oxigênio garantido com essa máscara. Bom, dando um exemplo aí de planta de refrigeração, né? Eu tenho lá um exemplo objetivo, né? Ah, você vai trocar sua frota de caminhões por caminhões mais potentes. Você saiu de um AD30 para um AD30D. Então a potência, lembra lá do cálculo de vazão de ar associado à potência? A potência que você trabalhava era essa, você vai trabalhar com essa aqui, ó. Então olha que legal. Lá atrás, até pouco tempo, eu falava para vocês em produtividade, levando em consideração lá trocar por um equipamento mais potente. Em PO eu falo isso, esses exemplos também, né? Perfuração e desmonte eu também sempre cito e tal. Mas agora é o seguinte, ok, saí de um AD30 para um AD30D, a minha potência também mudou. Você está contemplando a ventilação lá na sua mina? Porque até então não, né? Eu não tinha comentado isso com vocês. Mas agora você tem que virar pro cara da ventilação lá e vai falar, ó, meu amigo, nosso projeto aí entra com veículos mais potentes. Como é que fica na nossa ventilação? Porque só esse aumento de potência gera lá ó, 16% de aumento de carga térmica. A ventilação que você tem hoje na mina dá conta? Né? Ah, eu tenho uma taxa de desenvolvimento que vai passar de 500 metros para 600 metros mês. Como é que vai estar a sua ventilação? Vai dar conta? E quando você chegar lá nas regiões mais profundas da mina lá, a temperatura e a sua ventilação vai dar conta? Então, estou apresentando para vocês uma área aí extremamente importante no nosso contexto aí de mina subterrânea, né? A gente tem que contemplar, não dá para ficar fora. Esse é um exemplo de uma planta de refrigeração. Essa planta de refrigeração nada mais é do que eu pegar lá o ar da minha superfície, antes de jogar ele lá no meu furo de Reis, para ele ir lá para o fundo da mina. Antigamente eu jogava ele direto, então ele entrava lá para a mina com 23 graus a 30 graus, dependendo da temperatura lá externa. Aí, o que foi verificado? Então, antigamente esse cara entrava aqui direto, ó, 23 a 30 graus. Aí, quando você chegava lá na frente da mina, numa frente lá de minério, por exemplo, ou numa frente de desenvolvimento, a troca de calor que tinha que acontecer para resfriar essa frente aqui, ó, ela não acontecia, né? Porque eu não tinha capacidade de fazer essa troca térmica, né? Isso vocês vê lá em físico-química, por causa dessa condição aqui. Aí eles falaram, não, então vamos colocar uma planta de refrigeração. Aí eles colocaram lá uns sprays de água e eles resfriam essa água. Coloca lá, por exemplo, a água pode variar de 5 a 15 graus. Eu coloco um ventilador aqui forçando o ar a passar nesse circuito. E aí eu faço com que o meu ar saia de 23 para 11 graus, por exemplo. E aí esse cara aqui, nessa mina aqui, nessa condição, nessa frente aqui, né? Ele vai ser capaz de fazer a sua troca térmica e manter a minha frente numa temperatura adequada em relação à norma. Tá? Então eu faço esse tipo, eu tenho esse recurso. Beleza, filho? Fica à vontade. Tá aí a foto da planta de refrigeração da mina Cuiabá para vocês lá em Sabará. Entendeu? Então é grande, estrutura grande, né?
Tudo isso para garantir um ar gelado para ele fazer a troca térmica adequada lá no fundo da mina. Boas práticas. Se vocês pesquisarem em artigos, o que vocês vão ver hoje em dia? Eu vou ter lá uma dezena de ventiladores secundários dentro da minha mina. Né? Tem vários ventiladores lá espalhados dentro da minha mina. Bom, mas se eu não estou trabalhando numa frente, por que eu vou deixar esse cara aqui ligado? Né? E se eu pegar e colocar um inversor de frequência para eu trabalhar, eu vou deixar esse cara operando, mas eu vou deixar ele na mínima potência, né? Porque se eu estou fazendo isso, eu tô economizando energia elétrica. Então, por exemplo, se você pega lá um realce que está fazendo carregamento, eu posso trabalhar lá com 75% da potência dele. Mas o cara que está lá marcando a frente, eu posso trabalhar com meu ventilador a 30% da sua potência. E aí nisso eu economizo energia, né? Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês significa eu variar minha vazão de ar de acordo com a minha demanda. Se a minha frente de minério lá, o cara está só marcando, tem um cara da mecânica de rochas lá marcando onde eu vou furar para cabos, será que eu precisava de 100% da capacidade desse ventilador auxiliar? Talvez não, às vezes 30%. E aí fazer essas alterações é fazer variação de vazão sob demanda. E aí eu gero ganhos, né, na minha mina lá com redução de energia. E aí se você consegue fazer isso, talvez você pode até evitar algum ramp-up para ter maior adução de ar. Né? Eu falo assim, já que eu estou conseguindo controlar o que eu tenho para trás, o que eu tenho para o futuro aqui, eu não preciso fazer uma implantação de um novo ventilador mais potente, porque eu estou conseguindo economizar para trás. Então é uma boa prática aí que você pode pensar aí em estudar a sua viabilidade. Tá claro aí para vocês, gente? Dúvidas? Até então, não. Não? Simples, né? Falando assim fica fácil, né, Bianca? O negócio é na hora de executar. É isso aí. Bom, então assim, acho que deu para ficar claro aí a importância aí da ventilação, aonde ela se encaixa na operação, no planejamento de curto prazo, na infraestrutura, no planejamento de longo prazo e no planejamento estratégico também, né? Porque às vezes você é o cara lá que vai dar uma opção para a mina lá de trocar os caminhões pensando na produtividade. Mas, meu amigo, você está pensando, e minha amiga, você está pensando só na produtividade? Você não está pensando no seu planejamento de longo prazo? Né? Às vezes você fala assim, eu sou da produção, sou da operação. Mas as áreas conversam, né? As áreas conversam. E é uma responsabilidade sua informar o cara lá da... Porque como que o cara lá da ventilação vai ficar sabendo que você vai trocar de caminhão? Você propôs lá né? Você falou para todo mundo, menos para o cara da ventilação? Né? Então as áreas têm que conversar. Porque senão você fica vendido na história, né? E isso não é bom. Isso realmente não é bom. As coisas acontecerem na sua área e você não está sabendo. Isso geralmente não é uma condição muito legal, não. Beleza? Então tá aí apresentada a ventilação. Na próxima aula a gente vai fazer umas continhas para determinar algumas vazões. Eu dou algumas condições de exemplo. E aí a gente continua. Beleza? Essa aula está gravada, eu estou gravando ela e aí eu vou jogar ela lá naquele link que eu passei para vocês do
do YouTube, tá? Porque aí eu pedi para todo mundo me responder lá o de acordo, porque igual, por exemplo, aqui, ó, essa tela que está sendo gravada aqui está aparecendo o Pedro, a Laura, a Bianca, a Larissa, o Bruno, Marcelo, Natália, Josimar e Amanda. Todo mundo aqui já me mandou a mensagem lá, dando ok? Né? Então se não mandaram, tem que... Eu falta mandar. Então quem não mandou, por favor, me manda lá. Porque tava tendo aí um comércio paralelo aí de aulas gravadas. Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar num lugar comum lá, que aí já fica para quem quiser, né? Quem quiser repetir a disciplina vai estar lá, né? Quem quiser trancar o curso, viajar e voltar depois vai estar lá. Então tá de boa. Aí fica disponível para todo mundo, tá bom? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu só preciso dar um print aqui na minha lista. Só um segundo. Só um segundo. Participantes. Espera aí que eu só quero pegar a lista de presença. Baixar lista de presença. Ok. Gente, muito obrigado. Então, até semana que vem, tá bom? Quem tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição. Valeu, mano. Falou, gente. Boa Falou, Laura. noite. Tchau. Boa noite. Falou, Boa gente. Valeu, Boa noite. mano. Tchau. Falou, gente. Falou.